A capital paranaense é a 7ª colocada entre as cidades onde mulheres bebem e fumam mais do que os homens. Pois é, isso preocupa tanto a igreja que no mês passado os bispos da Regional Sul da CNBB passaram ofícios a todas as paróquias e igrejas do estado pedindo para que não vendam mais álcool nas festas religiosas. Quem começa o dia aqui com a gente para falar sobre esse assunto é o coordenador da Pastoral da Sobriedade, o senhor José Augusto Suavinski. Bom dia, muito obrigada pela sua presença aqui conosco para falar de um assunto tão importante. E esse dado realmente de que as mulheres aqui em Curitiba bebem e fumam mais que os homens, ele é um tanto quanto assustador, justamente pelo histórico de que os homens sempre beberam mais, né? Hoje, pelo mercado de trabalho, que a mulher também ajuda no lar e financeiramente também o casal, e essa independência tornou-se praticamente uma concorrência também. E para nós, nos preocupa muito, dentro da Pastoral de Sobriedade do Regional Sul 2, que Curitiba esteja em 7º lugar em consumos de álcool e cigarro, onde a mulher aparece em 7º lugar em consumo. Então é uma preocupação nossa, e dentro com os bispos aqui nas dioceses do Paraná, nessa reunião que aconteceu em Ponta Grossa, decidiram que as festas religiosas não se vendam mais a questão do álcool. Aqui em Curitiba, a Igreja do Xaxim já tem essa medida há 4 anos, né? Acho que foi uma das primeiras a não vender bebida alcoólica nas festas da igreja, né? Temos a minha paróquia também, onde o padre é o seu Zembruski, a paróquia São Pedro e São Paulo, já há 5 anos que não vendemos mais álcool nas festas. E para a nossa surpresa, o público dobrou. E dentro dessa pesquisa que fomos fazer em outras paróquias em Curitiba, que temos mais paróquias em Curitiba que não vendem mais o álcool, as famílias dizem que não passam mais vergonha. As famílias dizem que não vão ficar mais preocupadas com o pai ou com a mãe, ou com o filho, com a filha, e fazer escândalo. Ou até a própria violência que se praticava antigamente dentro das festas religiosas, em festa igreja, principalmente agora no mês de junho, que são as festas juninas. Falando em relação aos jovens e festas, né, consumo de bebida em festas, nas escolas, como tem sido a realidade que vocês têm visto por meio do trabalho na pastoral? Quem vender álcool em festas escolares é proibido por lei, a gente sabe. Proibido. Mas ainda assim ocorrem confusões em relação a isso, né? Brigas, enfim. Assim, ocorre porque tem aquele aluno um pouquinho mais rebelde, a escola promove uma festa, e esse menino, ele quer entrar com o seu tubão para dentro da festa. E claro que temos um problema crítico, que é na questão no portão de entrada da escola, deste aluno ou desta aluna que quer adentrar a escola com algum tipo de substância tóxica, principalmente que é a questão do álcool. Mas tem sido feito algum trabalho nas escolas? Muito. Que conhecimento você tem sobre isso? No entorno também, né? Hoje existe a patrulha escolar também, né? Que é um trabalho muito bom que está sendo feito nas escolas. E também as nossas palestras de prevenção sobre drogas que nós fazemos durante o ano nas escolas de Curitiba, em todo o Paraná e no Brasil. A palestra de prevenção com a questão principalmente da droga lícita, que é a questão do álcool e do cigarro. Bom, a gente vai dar um tempinho aqui na nossa entrevista de estúdio para ir falar com o Diego Sarza sobre a realidade de bebida, de álcool e direção. Ele que está com um especialista no assunto. Olá, Diego. Oi, Soler. Pois é, esse assunto, como vocês falaram agora há pouco, tem muito do envolvimento da nossa cultura. Estou aqui com o Celso Mariano, que é especialista em trânsito. A gente conversava aqui, ouvindo o bate-papo de vocês, justamente sobre isso, né, Celso? O comportamento cultural. Ou seja, a gente sabe que não é permitido pela lei beber e dirigir, mas culturalmente você vê aí teu amigo pegando a chave do carro mesmo depois de ter bebido, e isso é aceitável culturalmente, né? Então veja, não basta ser proibido na lei se não houver um reflexo, uma mudança de comportamento das pessoas. Isso só acontece quando há fiscalização e quando há um processo educativo mínimo. Quando nós pensamos na associação álcool e trânsito, ela é tão ruim, tão danosa, que em Curitiba, por exemplo, dados do programa Vida no Trânsito, que é a ferramenta que a OMS deu para os países como o Brasil tentarem melhorar, sair desse nível que estamos, o Vida no Trânsito mostra que em Curitiba 30% dos acidentes onde houve morte havia o fator álcool de forma muito responsável, não nos
fatores mais responsáveis por aquele acidente que gerou morte. Então, sem dúvida que é um problema gravíssimo. E eles falaram agora há pouco no estúdio também, a Gisele Soler, com o nosso convidado, sobre essa questão das mulheres estarem consumindo cada vez mais álcool, envolvidas também cada vez mais em acidentes desse tipo de, enfim, com esse tipo de situação, né, envolvendo a bebida. Como é que você vê isso, você é especialista em... O último relatório da OMS sobre o assunto, que foi divulgado agora no início de maio, aliás, estamos no maio amarelo, né? É bem oportuno falar de álcool, trânsito e os problemas que estão aí, mostram que a média mundial é 6,2 litros de consumo de álcool por ano. O Brasil, isso está em 8,7. Desses 8,7, se olharmos isoladamente, homem é 13 e mulher é 4. Mas a gente sabe por outras pesquisas que esse menor consumo de álcool por parte das mulheres está se aproximando do consumo, do padrão de consumo masculino. O que se reflete, por exemplo, no trânsito diretamente no custo do seguro para quando o condutor é mulher. Ou seja, elas não há envolvidas... tantas vantagens como havia antes, né? Porque está ficando claro que as mulheres estão bebendo tanto quanto os homens no trânsito e aí, né, se envolvendo nos acidentes. Então, o que tem que mudar? Já temos leis que estão ficando cada vez mais rigorosas. O que a gente pode fazer? A educação mesmo, aí nas escolas, como falou agora há pouco o nosso convidado, conversar com o pessoal desde cedinho, desde criança, isso tem que ser feito. O que a gente pode fazer para melhorar essa situação? Sem dúvida, ir até as escolas e utilizar as ferramentas que a educação nos dá para provocar uma mudança de comportamento é talvez uma das coisas mais nobres e mais inteligentes que temos que fazer. Eu tenho uma experiência pessoal muito ampla nisso, né, de ir capacitar professores e levar recursos didáticos para dentro da sala de aula. Só isso não basta, mas isso é poderoso o suficiente para provocar a mudança cultural. E aí o cidadão vai exigir mais fiscalização, melhor infraestrutura. Aí nós vamos nos aproximar do padrão que existe em países europeus, que curiosamente tem um consumo de álcool maior que o nosso, mas o trânsito menos violento do que o nosso. Está aí a prova de que nós temos que fazer algo e é esse misto entre a estrutura, a fiscalização e a educação. Ok, muito obrigado pela sua participação aqui no Bom Dia Paraná. Eu volto ao estúdio com você, Soler. Obrigado, Diego. A gente tem aqui um dado da Pastoral, né, de vocês, que fala que o Curitiba ocupa o 6º lugar no número de mortes no trânsito provocada pelo uso de drogas. Exatamente. Está extremamente relacionado. É triste, mas nós vemos ainda o abuso, as blitz que nós temos da lei seca, mas Curitiba, infelizmente, ela estava em 5º lugar, passou para o 6º lugar em acidentes com morte violenta provocado pelo álcool, principalmente, no nosso trânsito. E a gente tem esse problema, eles falaram um pouco dessa questão cultural do álcool, de você ver seu amigo, e realmente não é uma coisa que choca, né? Você vê uma pessoa que toma uma cervejinha no bar e pega a chave e vai dirigir, a gente não tem esse olhar de repressão, né? Tem muito mais de um alerta, talvez olha a polícia, olha a lei seca, mas não de, não faça isso, você pode se matar ou matar alguém. E a gente tem essa coisa cultural também em casa, desde cedo, né? Os pais bebem na frente dos filhos, as crianças crescem vendo aquilo como um comportamento normal, né? Eu comento muito nas minhas palestras que tudo começa em casa. O espelho para o filho é o pai e a mãe. E eu digo sempre, no momento de descontração, que numa festa do seu filhinho de 1 ano, o que é que tem de bebida na festa do seu bebê, do seu nenê? Aí o pessoal reclama, principalmente os parentes reclamam, puxa, mas não tem bebida um pouco mais forte? Quem é que está vendo essa bebida mais forte sendo consumida, essa bebida alcoólica sendo consumida? É este afilhado, é este filho que começa com 1 aninho, com 2, com 3, com 4, 5 anos, começa a ver naquele padrinho, naquela madrinha, naquele pai, naquela mãe que consome e que às vezes faz escândalos e coisas, aquelas brigas. Pode ficar uma criança introvertida, pode ser uma criança que fique extrovertida, mas ao mesmo tempo é aquela preocupação que quando eu crescer eu vou ser igual ao meu pai ou igual ao meu padrinho. Na entrevista ali com o Celso Mariano foi citada a pesquisa da Organização Mundial da Saúde, e essa mesma pesquisa diz que a partir do álcool 200 doenças podem surgir a partir do consumo do álcool. E aí a gente está terminando nosso tempo, sua vice, eu vou pedir a você para que fale sobre o trabalho da Pastoral e onde é que as pessoas podem ter acesso no estado todo, nas igrejas, de que maneira o trabalho de você está disponível? Com a estatística que nós temos hoje de 1 milhão de dependentes químicos no Paraná, principalmente pelo álcool, e 85% das situações críticas é provocada pelo álcool, nós temos os grupos de autoajuda da Pastoral da Sobriedade nas paróquias. Para que o pai, a mãe, para que o familiar possa encontrar esse grupo mais próximo da sua casa, nós temos um site que é o www.sobriedade.org.br. Ali ele tem todos os dados onde ele pode encontrar um grupo de mutua ajuda, de autoajuda gratuitamente.
para atender essa família que sofre com a dependência química dentro do seu lar. Tá certo. A gente também... É droga, né? A gente precisa reforçar isso. A gente vai colocar essa questão da informação também no nosso site, o G1 Paraná. Obrigado, viu? Muito obrigado. Obrigada, Muito obrigado a bom vocês. dia, Deus bom abençoe. trabalho.